Você acorda todos os dias, prepara a comida do seu cachorro, coloca no prato, vê ele comer com alegria e pensa: estou cuidando bem dele, estou dando o melhor para ele. Mas a verdade que ninguém te conta é que muitos dos hábitos que você acha que são carinho, cuidado ou rotina, na verdade estão machucando ele devagar, dia após dia, sem que você perceba. Não são coisas óbvias, não são alimentos que todo mundo já sabe que fazem mal. São erros pequenos, silenciosos, que se acumulam ao longo de meses e anos, até que um dia a saúde dele começa a se deteriorar sem explicação aparente. Hoje vamos falar sobre os 8 erros mais comuns que matam seu cachorro aos poucos, que quase todo tutor comete sem saber, e que você pode corrigir ainda hoje para dar a ele uma vida muito mais longa, saudável e feliz ao seu lado. Muitas vezes ouvimos falar de alimentos proibidos, chocolate, uva, cebola, e aprendemos a evitar eles. Mas os erros que realmente encurtam a vida do seu cachorro não são esses. São os que parecem inofensivos, os que fazem parte do nosso dia a dia, os que herdamos de costumes antigos ou que aprendemos com pessoas que também não sabem o que realmente é certo. E o pior, eles agem em silêncio. Não há sintomas de imediato, não há dor visível, não há nada que alerte você no primeiro momento. Até que o corpo dele já não consegue mais aguentar, e doenças graves aparecem. Problemas nos rins, no fígado, no coração, obesidade crônica, fraqueza nas articulações, queda imunológica e até morte prematura. Por isso esse assunto é tão importante. O que você não sabe sobre a alimentação e os cuidados com o seu cachorro pode estar custando a vida dele. Erro 1. Dar comida de humano de vez em quando. O carinho que se torna um veneno. Todo mundo já fez isso. Coloca um pedacinho de carne do seu prato, um pouco de arroz, um pedaço de pão ou um resto de comida na tigela do cachorro, pensando é só um pouco, não vai fazer mal. Mas o problema está exatamente nesse só um pouco, de vez em quando. O sistema digestivo dos cachorros é completamente diferente do nosso. Eles têm um metabolismo mais rápido, enzimas digestivas diferentes e necessidades nutricionais que não combinam com os temperos, gorduras, açúcares e ingredientes que usamos na nossa comida. Sal, alho, cebola, óleo em excesso, molhos, conservantes e açúcar são tóxicos para eles, mesmo em quantidades pequenas. O sal, por exemplo, danifica os rins aos poucos, aumenta a pressão arterial e causa desidratação crônica. O alho e a cebola destroem os glóbulos vermelhos do sangue, causando anemia que vai se agravando com o tempo. Gorduras excessivas causam pancreatite, uma inflamação grave e muito dolorosa que pode levar à morte, além de acumular no organismo como gordura corporal e ao redor dos órgãos. Muitas pessoas pensam que se eu não coloco sal, não tem problema, mas mesmo a comida sem tempero tem composição que não serve para eles. Arroz branco tem muito carboidrato de rápida absorção que não traz nutrientes. Pão fermenta no estômago e causa gases e inchaço. Massas acumulam gordura e aumentam o risco de diabetes. E o pior, quando você faz isso regularmente, mesmo que raramente, você cria um ciclo de danos silenciosos. Os rins começam a trabalhar mais do que o normal para eliminar o excesso de substâncias que não deviam estar ali. O fígado fica sobrecarregado tentando filtrar toxinas. O pâncreas sofre para processar gorduras que ele não foi feito para receber. Com o passar do tempo, esses órgãos perdem a capacidade de funcionar direito, e quando o problema aparece, muitas vezes já é tarde demais para reverter. Dar comida de humano não é carinho, é um erro que você comete sem saber, e que vai tirar anos de vida do seu melhor amigo. Erro 2. Acreditar que quanto mais comer, melhor. A obesidade silenciosa que mata mais cachorros. Muitos tutores acham que um cachorro gordinho é um cachorro saudável, bem cuidado e amado. Mas essa é uma das maiores mentiras que existe sobre a alimentação canina. A obesidade é a doença nutricional mais comum nos cachorros de hoje em dia, e ela não é só estar um pouco acima do peso, ela é um fator de risco mortal para quase todas as doenças graves. Quando você dá mais comida do que o necessário, ou deixa o prato cheio o tempo todo, pensando que ele come quando tem fome, você está forçando o corpo dele a carregar um peso que não consegue suportar. Cada quilo a mais coloca pressão nas articulações, causando artrose, dor e dificuldade para se mover muito antes da idade certa. O coração tem que bater mais forte para bombear sangue para todo o corpo sobrecarregado, aumentando o risco de insuficiência cardíaca. Os rins e o fígado trabalham o tempo todo eliminando o excesso de nutrientes que não são usados, se desgastando prematuramente. Além disso, a obesidade abre as portas para diabetes mellitus, uma doença crônica que precisa de tratamento contínuo e que pode causar cegueira, problemas circulatórios e morte, problemas respiratórios, queda na imunidade e até dificuldade para se recuperar de qualquer doença ou cirurgia. O pior é que esse processo é lento. Um pouco de comida a mais por dia, um agrado extra, uma ração com muita caloria que não é adequada para a idade ou porte dele, e em poucos meses ou anos ele já está com sobrepeso, sem que você perceba o quanto isso está prejudicando ele. Muitas vezes olhamos para o cachorro e pensamos ele é assim mesmo, sempre foi mais forte, mas na verdade ele está doente aos poucos, e a culpa está no erro de achar que comer muito é sinal de saúde.
Cada ano que passa com ele acima do peso encurta a vida dele em meses ou anos, e piora muito a qualidade de vida que ele tem ao seu lado. Erro 3. Usar rações de baixa qualidade. O que parece economia é perda de vida. Muitas pessoas escolhem a ração pelo preço, pensando que toda ração é igual ou que a mais barata serve bem. Mas a diferença entre uma ração de qualidade e uma ração barata é a diferença entre nutrição e enchimento. As rações mais baratas são feitas com ingredientes de origem desconhecida, subprodutos de abate que não servem para consumo humano, penas, cascos, ossos moídos, restos de tecidos, muita farinha de soja, milho e trigo de baixa qualidade, além de conservantes químicos proibidos em muitos países, corantes e aromatizantes artificiais para fazer com que o cachorro coma mesmo sem ter nutrientes. O resultado é que ele come muito, mas não recebe o que o corpo realmente precisa: proteínas de boa qualidade, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Ele pode parecer saudável no começo. O pelo brilha por causa de óleos artificiais, ele tem energia por causa do excesso de açúcares e carboidratos. Mas com o tempo, a falta de nutrientes começa a aparecer, o pelo fica opaco e cai, a pele fica seca e com feridas, a imunidade cai e ele fica doente com frequência, as fezes ficam moles ou muito volumosas, porque a maior parte do que ele come não é absorvida pelo corpo, e os órgãos começam a sofrer com a falta de nutrientes e o excesso de substâncias ruins. Conservantes como o BHA, BHT e a toxiquina são comprovadamente cancerígenos em longo prazo, e são usados em grande quantidade nas rações mais baratas para não estragarem. O que você economiza na compra da ração, você vai gastar muito mais tarde com consultas veterinárias, remédios, internações e tratamentos que não vão devolver a saúde que ele perdeu devagar. Escolher ração de qualidade não é luxo, é a forma mais barata e mais eficaz de manter seu cachorro vivo e saudável por muitos anos. Erro 4. Dar ossos. O hábito antigo que mata mais cachorros do que você imagina. Quantas vezes você já ouviu que osso faz bem para o cachorro, fortalece os dentes e os ossos? Essa é uma das crenças mais antigas e mais perigosas que existe. Os ossos, especialmente os cozidos, que são os mais comuns nas nossas casas, ficam duros como pedra e quebram em pedaços pontiagudos quando o cachorro morde. Esses pedaços podem perfurar a boca, a garganta, o esôfago, o estômago ou o intestino, causando hemorragias internas graves, infecções generalizadas e morte em poucas horas. Mesmo que não perfurem, eles podem ficar presos no trato digestivo, causando obstrução que só pode ser resolvida com cirurgia de emergência, e muitas vezes nem assim dá certo. Os ossos crus também não são isentos de riscos. Podem estar contaminados com bactérias como Salmonella e E. coli, causando intoxicações graves, além de também poderem quebrar em pedaços perigosos. Além disso, o excesso de cálcio e fósforo dos ossos desequilibra a alimentação, causando problemas nos rins, formação de cálculos nos rins e na bexiga, e até problemas ósseos em filhotes. Muitos tutores dão ossos há anos e nunca aconteceu nada, mas isso é sorte, não é regra. Um dia pode acontecer, e quando acontecer, não haverá tempo de corrigir o erro. O que você acha que é um agrado natural e saudável é na verdade um risco mortal que você oferece sem saber. Existem alternativas seguras. Brinquedos próprios para roer, ossos de couro tratados de forma segura, petiscos desenvolvidos especialmente para limpar os dentes e fortalecer a saúde sem riscos. Não coloque a vida do seu cachorro em risco por um hábito que só existe porque ninguém nunca explicou o quanto ele é perigoso. Erro 5. Dar água quando ele está comendo ou depois de comer muito rápido, o risco que ninguém fala. Muitos tutores deixam a tigela de água cheia ao lado da ração, e acham que é só isso que precisa ser feito. Mas existe um erro muito comum: dar água em grande quantidade logo depois que ele come muito rápido, ou deixar ele beber tudo de uma vez quando a comida ainda está no estômago. Quando o cachorro come muito depressa, engole muito ar junto com a comida, e se bebe muita água em seguida, a comida se expande dentro do estômago, que pode se torcer, uma doença chamada torção gástrica. É uma emergência médica de vida ou morte. O estômago gira, interrompe a circulação de sangue, comprime outros órgãos e causa choque em poucas horas. Mesmo que não chegue a tanto, o excesso de água logo depois da refeição dilata o suco gástrico, dificulta a digestão, causa gases, inchaço e desconforto que vai se repetindo cada vez que ele come. Outro erro relacionado é deixar a água parada por muito tempo, sem trocar. Bactérias se multiplicam rapidamente na água morna ou exposta ao sol, causando intoxicações, diarreias e infecções intestinais que enfraquecem o cachorro aos poucos. Muitas vezes nem ligamos a diarreia ou a falta de apetite à água que ele bebeu. A água deve ser fresca, trocada várias vezes ao dia, em recipientes limpos. E se o seu cachorro come muito rápido, não deixe ele beber muita água logo em seguida. Espere pelo menos 30 minutos, ou dê apenas alguns goles de cada vez. Coloque a ração em pratos próprios para comer devagar, ou divida a refeição em porções menores, para evitar que ele engula ar e comida de uma vez só. Esse erro parece tão pequeno, tão sem importância, mas pode tirar a vida do seu cachorro de uma hora para outra. Erro 6.
Seguir dicas de pessoas que não são especialistas. O que você aprendeu pode estar errado. Todo mundo tem uma dica para dar. Eu sempre dei isso ao meu e ele viveu muito. Meu vizinho faz assim e dá certo. Vi na internet que é bom. Mas a realidade é que cada cachorro é diferente. Tem porte, raça, idade, metabolismo e necessidades diferentes. O que serve para um cachorro pode matar outro. E o pior, muitas dicas que circulam por aí são baseadas em crenças antigas, sem nenhum estudo científico ou acompanhamento profissional. Muitas pessoas recomendam leite, por exemplo. Quase todos os cachorros são intolerantes à lactose, e o leite causa diarreia, gases e desconforto intestinal que vai prejudicando a absorção de nutrientes. Outras dizem que dar fígado faz bem, mas em excesso, o fígado tem muita vitamina A, que causa intoxicação, danos aos ossos e órgãos. Há quem recomende suplementos vitamínicos sem orientação. O excesso de vitaminas e minerais é tão perigoso quanto a falta e causa danos irreversíveis. Quando você segue dicas aleatórias, sem consultar um veterinário ou um nutricionista especializado em animais, você está colocando a saúde do seu cachorro nas mãos da sorte. O que parece bom pode estar causando danos que só vão aparecer daqui a anos. A alimentação canina não é algo que podemos adivinhar ou seguir por intuição. Ela é ciência e precisa ser adaptada para cada animal. Não há receita universal que sirva para todos. O que você aprendeu com amigos, familiares ou até mesmo em conteúdos não confiáveis pode estar cheio de erros que você não conhece e que estão matando seu cachorro aos poucos. Sempre consulte um profissional antes de mudar qualquer coisa na alimentação ou nos cuidados do seu melhor amigo. Erro 7. Dar petiscos e agrados sem controle. O carinho que destrói a saúde. Quem não gosta de ver o cachorro feliz quando ganha um agrado? Mas muitos tutores dão petiscos humanos, biscoitos, bolachas, salgadinhos ou restos de comida toda vez que ele pede, pensando que é só um jeito de demonstrar amor. A maioria desses petiscos tem muito sal, açúcar, gordura trans, conservantes e calorias vazias. Ou seja, calorias que não trazem nenhum nutriente, só energia que se transforma em gordura. Um biscoito de polvilho tem mais sal do que a ração de um dia inteiro para um cachorro pequeno. Um pedacinho de salgadinho tem conservantes que o corpo dele não consegue processar. Uma bolacha recheada tem tanto açúcar que pode causar picos de glicose e desequilíbrios hormonais. Quando você dá vários agrados ao longo do dia, você está desequilibrando toda a alimentação dele. Ele deixa de comer a ração que tem os nutrientes que precisa, ou come tudo mais os agrados, ficando com excesso de calorias e falta de nutrientes. Muitos tutores contam os agrados como não conta como comida, mas eles fazem toda a diferença. Em pouco tempo, o cachorro começa a ganhar peso, desenvolver problemas dentários, diabetes e doenças nos órgãos. Dar carinho não precisa ser através de comida. Pode ser através de passeios, brincadeiras, carinho, atenção e presença. Se quiser dar petiscos, escolha os próprios para cachorros, de qualidade, e respeite a quantidade recomendada, nunca ultrapasse 10% do total de calorias diárias dele. O carinho excessivo com comida é um erro que vai fazer com que ele passe os últimos anos de vida sofrendo com dores e doenças que poderiam ter sido evitadas. Erro 8. Não acompanhar o peso e a saúde. Esperar doer para cuidar. Muitos tutores só levam um cachorro ao veterinário quando ele já está doente, com sintomas claros ou sofrendo. Mas os danos causados por esses erros de alimentação não aparecem de repente. Eles se acumulam ao longo de meses e anos, e os primeiros sinais são sutis. Ele fica mais cansado, dorme mais, come um pouco menos ou um pouco mais, tem fezes um pouco mais moles, o pelo fica um pouco menos brilhante. Coisas que quase sempre ignoramos ou achamos que é normal. Mas esses são os primeiros alertas que o corpo dele está dando, avisando que algo não vai bem. Quando esperamos até aparecer sintomas graves, muitas vezes o dano já é irreversível. Os rins já estão perdendo função, o fígado já está comprometido, o coração já está fraco. Outro erro é pesar o cachorro raramente ou nunca. O aumento ou perda de peso lento é um dos primeiros sinais de problemas de saúde ou de alimentação errada. Se você pesar ele regularmente, vai perceber quando algo muda, muito antes de ficar visível ou de causar doenças. Consultas de rotina a cada 6 meses, exames de sangue e urina anuais ajudam a detectar problemas nos órgãos no começo, quando ainda dá para reverter apenas ajustando a alimentação e os cuidados. Não espere ele ficar doente para cuidar. Prevenir é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais eficaz do que tentar curar um dano que levou anos para se formar. Ignorar os sinais e não fazer acompanhamento é o maior erro de todos, porque você tem o poder de mudar o destino da saúde dele, mas acaba deixando passar o tempo sem perceber. Todos esses 8 erros têm uma coisa em comum: eles não são feitos por maldade, mas por falta de informação. Você não sabia que esses hábitos estavam machucando ele, ninguém nunca te explicou direito o que realmente faz bem ou mal. Mas agora que você sabe, pode mudar tudo. Você pode rever a alimentação, consultar um profissional, escolher o que realmente vai fazer bem para ele, e garantir que ele tenha muitos anos de vida saudável ao seu lado. O seu cachorro não sabe o que faz bem ou mal, ele confia em você para tomar as decisões certas por ele.
E agora você tem a informação que precisa para ser o melhor tutor que ele pode ter. Não deixe para corrigir esses erros amanhã. Comece hoje mesmo. O seu melhor amigo depende de você, e cada mudança pequena que você fizer agora vai se transformar em muitos anos de alegria, saúde e companhia para vocês dois. O amor que você sente por ele precisa ser acompanhado de cuidado, informação e responsabilidade, porque ele só tem você para cuidar dele. E você só tem ele para ser o seu melhor amigo. Agora você sabe o que está matando seu cachorro aos poucos, e o melhor, sabe exatamente o que fazer para mudar isso. Compartilhe esse vídeo com todos os tutores que você conhece. Muita gente ainda está cometendo esses erros sem saber, e essa informação pode salvar a vida do melhor amigo de alguém. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual desses erros você costumava cometer e vai corrigir hoje? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica que vai ajudar você a cuidar cada vez melhor do seu cachorro. Obrigado por assistir, e cuide muito bem do seu fiel companheiro. Ele merece tudo o que você tem de melhor.